Continuando a nossa aula de ética cristã, a questão do homem consciente do bem e do mal, que é a famosa, abre aspas, consciência ética do homem. O homem, após a queda de Adão, ele passou a ter a consciência do bem e do mal, a consciência do que é certo e do que é errado. O certo orientado pela palavra de Deus, o errado orientado pelas coisas do homem, pelas coisas do mundo, até mesmo pelos demônios, por Satanás, pela tentação, pela uma tendência a fazer a vontade da carne, nem sempre fazer a vontade de Deus. Então Deus fez o homem como coroa da criação. O fato de que os membros da Trindade falaram entre si, como diz o texto de Gênesis 1:26, diz assim o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Indica esse texto que esse foi o ato transcendental que tornou a consumação da obra criadora de Deus. Após Deus criar todas as coisas em 6 dias, então, aliás, no 6º dia, no último dia, ele cria, na última etapa, o ser humano, conforme o texto que lemos. Então, é um ato transcendental, é transcendente, não vem de um homem, vem diretamente de Deus. A obra criadora de Deus. Deus criou o homem para ser tanto do mundo espiritual como do mundo terreno, pois tem corpo e espírito. E na visão tricotomista, que é aquela teoria teológica, que diz que o homem é tripartite, que o homem tem 3 partes, que é uma criatura composta de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo do homem foi formado do pó da terra, a semelhança que Deus deu aos animais, conforme Gênesis 2, versículo 7, versículo 19. O que nos ensina que ele se relaciona com outras criaturas. A ciência tem demonstrado que a substância do corpo humano contém os mesmos elementos químicos do solo, ou seja, da terra. Seu nome em hebraico do primeiro homem, o nome Adão, que significa em português homem, é semelhante à expressão Adama, em hebraico, que é traduzida em português para solo, para terra. Então, não obstante, não há elo biológico entre os homens e os animais. O homem foi criado de forma especial, enquanto os animais foram criados de forma objetiva. É aquela questão que nós vemos a diferença entre a ética do mundo, a ética secular e a ética cristã. Quando Deus cria, ele é um Deus transcendente. Quando Deus não cria especialmente, cria conforme o outro relato da criação, seria um Deus imanente. É diferente, a transcendência traz uma aproximação da minha vida, do meu coração, do coração do homem, com o coração de Deus. Esse aspecto transcendente torna o homem a imagem e semelhança de Deus. Não há, como disse anteriormente, elo biológico entre homens e animais. Em hebraico é usada a palavra bara ou bará, numa tradução mais próxima do original, que significa criar algo do nada, algo sem precedentes. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, o texto bíblico diz assim, o texto da palavra de Deus diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Indica que na sua criação foi algo especial, algo que veio direto de Deus. O homem, portanto, foi feito à imagem de Deus, portanto, tem grande dignidade. E o que significa esse termo imagem de Deus no homem? Não se refere objetivamente e obviamente ao seu aspecto físico,
já que Deus é espírito. Tá? Deus não é carne, é espírito. Não tem cor, não tem forma. A imagem de Deus no homem tem 6 aspectos teológicos, segundo a antropologia bíblica. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus. Portanto, tem um espírito imortal, por meio do qual pode ter comunhão com Deus. Isso está registrado em Gênesis 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Segundo, é um ser moral. O conjunto das nossas faculdades morais, como brio, dignidade, não é obrigado a obedecer os seus instintos, como os animais. Então, o homem sempre para um pouco antes de fazer alguma coisa. Isso compete ao homem, essa imagem de Deus. Evidentemente que o homem decaído, o homem pecador, ele prescinde dessa imagem de Deus. Essa imagem de Deus não é refletida no coração dele. Então ele não pensa espiritualmente, ele não vê espiritualmente. Então ele comete atrocidades que nós temos visto aí, de extrema violência e desamor ao próximo. O terceiro ponto desses 6 aspectos, o terceiro aspecto, o homem possui livre-arbítrio, que é a capacidade individual de autodefinir-se, de autodefinição, autodeterminação. Deus criou o mundo conforme a sua vontade, ali em Apocalipse 4:1, falar dessas coisas, falar a respeito disso. O homem possui liberdade de obedecer ou não a Deus. O homem diz sim, tem a capacidade autônoma de dizer sim ou dizer não para Deus. Se você pode observar em alguns textos da palavra de Deus, que eu vou citar aqui, e vocês, acompanhando no livro texto, vocês poderão depois fazer essas leituras. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, livro do profeta Isaías 56, versículo 4, e o evangelho de Lucas 10, capítulo 10, versículo 42, fala sobre essa questão. O homem, em quarta condição, possui consciência. Consciência é o atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. É uma faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados por ele mesmo. Uma apreensão imediata dos acontecimentos e da própria atividade psíquica dele. Então, a partir de uma ação, o homem reflete e julga-se se ele fez alguma coisa correta ou alguma coisa errada. A quinta situação, esses aspectos, o quinto aspecto, essa criação especial de Deus, semelhança de Deus no homem, que o homem é um ser racional, o homem possui inteligência, que o homem usa da razão ou é capaz de usar raciocínio por oposição aos instintos e paixões. Ele pode tomar decisões consciente do que ele tem essa capacidade de fazer, com capacidade para nos abstrato formar ideias, ao mesmo tempo de racionalizar instintivamente e até de criar, de construir coisas novas, produzir tecnologia, por exemplo, é uma racionalidade que vem de Deus. Por último, desses aspectos, dessa semelhança de Deus, é que Deus deu o domínio do homem sobre a natureza, sobre as coisas criadas. O homem passou a gerir, administrar os seres vivos e a natureza. Toda a obra da criação, Deus disse que o homem deveria dominar sobre eles. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 26. E no capítulo 2 também fala sobre esses aspectos dessa liderança do homem sobre toda a criação. Havia de ser o homem o representante de Deus, investido de autoridade e domínio, como visível monarca, cabeça do mundo, líder de todas as coisas criadas. Alguém observou, algum teólogo, disse que o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, vontade para a ele obedecer e corpo para servi-lo. O Novo Testamento acentua os aspectos espirituais e morais da imagem de Deus no homem, tais como o conhecimento espiritual, justiça e santidade. O grande propósito que Deus deseja realizar mediante a redenção é restaurar essa imagem do homem, essa imagem de Deus no homem, que seja perfeita, como se observa em Cristo.
que é a imagem do varão perfeito. Isso você pode ler na sua Bíblia, nos textos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Colossenses, capítulo 3, versículo 10, e primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Deus, então, depois de ter criado o homem, descansou no sétimo dia. Não no sentido de terminar toda a atividade, mas no sentido de terminar aquela atividade criadora. Segundo o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Observando, então, o dia de repouso. Os homens, lembrem-se de que Deus é o Criador e reserva um tempo para prestar-lhe culto.